Bom dia, vamos conversar sobre saúde? Hoje no programa Meu Doutor, a nossa conversa será sobre emagrecimento e saúde funcional integrativa. Está aqui conosco para essa conversa o Dr. Sandor Bálsamo. Se prepara aí para exercitar o cérebro e depois do programa movimentar o corpo. Estudo divulgado pela revista Lancet recentemente mostrou que em todo o planeta mais de 1 bilhão de pessoas estão obesas. Uma estatística considerada epidêmica, por se tratar de um problema de saúde pública. Na contramão disso, existem milagrosas técnicas de emagrecimento, que às vezes podem comprometer a nossa saúde. Para conversar sobre emagrecimento e saúde funcional integrativa, convidamos o Dr. Sandor Bálsamo. Ele tem pós-doutorado em medicina pela UNB, atua no Hospital Universitário de Brasília como pesquisador convidado, tem centenas de trabalhos científicos publicados, é CEO do método e plataforma SAF, que já impactou milhares de pessoas no mundo inteiro. Além disso tudo, ele ainda é maratonista e Ironman. Doutor Sandor, obrigado por estar vindo aqui no nosso programa, disponibilizar um pouco do seu tempo para falarmos sobre essas questões que são importantíssimas para manter o nosso estilo de vida, a qualidade de vida e a longevidade, não é mesmo? Com certeza, obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição para falar um pouquinho para vocês sobre essa epidemia mundial que é a obesidade, como que a gente pode, de uma forma simples, resolver esse problema que é possível. É possível, nós vamos falar sobre isso hoje. Perfeito. Vamos começar a nossa conversa, mas antes mesmo de a gente saber o que é o método SAF, explicar para quem nos assiste o que significa saúde funcional integrativa. O que é isso? É um nome comprido, mas que você vai explicar direitinho para quem está nos assistindo. Muito bom. A saúde funcional integrativa é um conceito, né, que a gente vem trazendo do nosso projeto de doutorado e pós-doutorado na Faculdade de Medicina da UNB, que nada mais é tudo que reflete na sua saúde, do momento que você acorda ao momento que você dorme. Então vamos pensar aqui, que hora você acorda hoje? 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, que hora você vai dormir? Meia-noite, 23 horas? Saúde integrativa é justamente todo esse processo que acontece no seu dia. Então anota aí seus hábitos, atitudes, comportamentos, reações e reações do seu dia, que vão impactar numa rota de doença ou numa rota de saúde. São os micro hábitos que vão influenciar nisso. A gente vai falar mais sobre isso hoje. O que pode ser mudado em microações do seu dia. Então a gente avalia tudo isso na nossa metodologia com o nosso check-up. E sem medicamento, né? Sem medicamento. Sem droga, tudo de forma natural, sem medicamento, sem dieta restritiva, sem precisar ir para uma academia gastar milhões de calorias, não tenho nada contra, né? Mas tudo é um processo pedagógico estruturado, né? Onde a gente vai trabalhar o ser humano de uma parte psico, emocional, espiritual e física. Essa integralidade do ser humano que faz com que ele realmente vá buscar a sua saúde e, claro, o seu emagrecimento para a vida de uma forma definitiva. E aí, falou de emagrecimento, tem que falar de obesidade, né? Claro. Como é que você se sente obeso, obesa? Como é que diagnostica? Quais os tipos de obesidade e como se aplica essa técnica, esse método no tratamento da obesidade? É uma pergunta bem interessante para todos. A gente tem uma medida, né, que é uma medida que chama índice de massa corporal, né, que é justamente onde a gente tem duas variáveis importantes, que é a relação peso e altura. Então, de acordo com o seu peso e altura, nós vamos ter algumas medidas importantes para vocês terem ideia. O indivíduo onde vai ter um MC até 24,99 é considerado normal. De 25 a 29,9, esse indivíduo é considerado sobrepeso. E o MC 30 acima é considerado obeso. A gente sabe que a palavra obeso é muito agressiva para as pessoas que têm sobrepeso, né, obesidade ali, mas é a medida. Então, acima de 35 é obesidade grau 2, aí tem um grau 3. E hoje no mundo é uma epidemia. 1 bilhão de pessoas estão, principalmente com aquele acúmulo de gordura abdominal, e uma medida fundamental, que é a do pescoço. Quero trazer uma novidade para todos. Principalmente você que está por aqui. As mulheres com pescoço acima de 35, 36 e os homens, né, acima de 38, 40, estejam atentos, porque essa é uma medida muito atual relacionada à comorbidade, insônia, obesidade, acidente de carro e disfunções. Dificuldade de dormir, sono, dormir, ronco, que é né? a ligação direta com a apneia do sono está totalmente relacionada também. Nós temos hoje uma epidemia de obesidade do mundo. Como é que se explica isso?
Olha, eu falei, tenho tanta coisa para falar sobre esse tema, mas eu quero trazer só um detalhe para todos. É uma história interessante de uma autora chamada Van Cutler. Ela é uma professora da Universidade de Chicago. Pra vocês terem uma ideia, o estudo dela, doutor Gutenberg, todos aqui, estejam atentos com isso. É bem simples. Era um grupo de pessoas que dormiam normalmente 7, 8 horas. O que ela fez? Ela privou o sono dessas pessoas e fez uma medida bem simples. Por uma semana, privou o sono dessas pessoas com abaixo de 6 horas de sono. Sabe o que aconteceu no estudo? Ela liberou quantos alimentos eles poderiam comer. Era livre demanda para eles. Essas pessoas, quando dormiam menos de 6 horas, elas ingeriam, em média, 330 calorias a mais. Principalmente alimentos gordurosos e que tinham maior sal. E aí que vem o detalhe. Nessa medida, mostra claramente, se as pessoas tiverem essa privação de sono, pode ter um aumento de peso de 6 a 8 quilos por ano. Você se identifica com isso? Só pelo fato do sono. Uma variável só que a gente mede. O sono tem a ver com o aumento da fome. E aí vem o detalhe. Quando a gente fala de sono, a gente vai falar de privação de sono, a gente vai falar de 2 hormônios importantes. A leptina, que vem do grego, né? O indivíduo esbelto, né, que ele vai trabalhar uma beleza, que é a leptina que regula essa questão do sono e essa saciedade. E nós vamos falar de outro hormônio, que é a grelina, que está ligado com, a palavra vem da origem de crescimento. Então, quando a pessoa dorme mal, tem uma privação de sono, o que acontece? Ela sempre fala, tô com fome. E foi o que aconteceu com essas pessoas. Só que aqui que vem o detalhe. Essas pessoas tinham privação de sono, doutor Gutenberg, tinham a liberação de canabinoides internos. E o que significa isso? Aumenta a fome. Aquela no popular, a larica, né? Quando as pessoas falam muito sobre isso. E esses medicamentos são importantes para indivíduos que têm anorexia, câncer, que aumenta a fome, que a pessoa perde a fome. Né? Então, esses medicamentos são utilizados para aumentar a fome em indivíduos com câncer e tem problema de apetite. Já ao contrário, quem dorme pouco fica com fome o tempo inteiro. Então, uma regulação interna de um estresse, né, pelo corpo, que você não dorme. Então, a pessoa fica com fome o tempo inteiro. Então, se a pessoa já regular o sono, ela já vai ter essa redução do apetite. Então, não adianta ficar fazendo um monte de dieta, um monte de atividade física, só apenas, sem ter essa regulação. E aí a gente vai para outros aspectos importantes, por exemplo, como o óculos de sol, né? A pessoa acorda e fica botando óculos de sol para acordar. O que isso engorda? O óculos de sol? Exatamente. O que acontece? É uma loucura falar sobre isso, mas é verdade. Então, dormir com aquele... A pessoa dorme, dormir com aquele aparelhinho, né? Aquele objeto, é interessante. Só que quando a pessoa acorda, máscarazinha. Preta. O que acontece com as pessoas que não dormem? Um terço do mundo, as pessoas não dormem bem. Nós estamos falando de 3 bilhões de pessoas hoje. Então, quando a pessoa acorda, a primeira coisa que ela precisa fazer é abrir a janela, olhar para o sol. E aqui começa o processo do sono. Por quê? Porque na hora que eu olho para o sol, e é importante abrir a janela, porque na hora que eu tenho vidro, eu reduzo essa luz na retina, onde vai conversar com minha glândula pineal, que vai começar a regular a melatonina. Então não adianta ficar tomando melatonina com o celular à noite, mas só a produção de melatonina, que é um hormônio tão importante, já começa de manhã. Então olhar para o sol, eu estou dizendo para o meu corpo que ele está acordando. E nesse momento meu metabolismo se ativa. E aí eu vou começar. Por isso que a gente falou do momento que acorda ao dormir. Então, quando você acorda olhando para o sol, e o que as pessoas fazem? Botam o óculos de sol. Então, para o seu cérebro, você ainda está dormindo. E aí você fica cansado. Só que é que tá. Quando eu olho para o sol, eu ativo o cortisol e eu tenho energia. E eu começo a me movimentar. Então, o primeiro ponto que a gente fala muito no método é regular o sono. E o sono começa de manhã. E aí nós vamos trabalhar esse indivíduo ao longo do dia para ele ter mais energia, gastar mais calorias, se movimentando, e não precisa aí pensar em academia. E automaticamente o corpo dele vai se regulando. E aqui abre uma pergunta importante, Dr. Gutenberg, que ninguém fala sobre isso. Vamos pensar numa escala de 100%. O que é hoje o nosso chamado metabolismo? Metabolismo é 60% da nossa energia está focada em manter os nossos órgãos. Coração, pulmão, o cérebro consome muita energia, 60%. 20% vai ser atividade física diária. Então as pessoas estão ficando 10, 12 horas. Hoje nossos 50 mil check-ups mostram hoje que as pessoas estão ficando mais de 10 horas sentadas. Então nós estamos envelhecendo esse corpo, não estão metabolizando. E 10% é alimentação. E sabe o que as pessoas fazem? Restringe o alimento e baixa a taxa metabólica basal. Como? Diminuindo massa muscular. Por isso que todo mundo volta a engordar.
e não pensa nesse aspecto que é o músculo, que é uma outra variável importante. Não o exercício, o movimento. A obesidade é um problema de saúde pública. Nós temos mais de 1 bilhão de pessoas com esse quadro. E o impacto na saúde é enorme, né? Nossa. Quais são os impactos principais que você tem observado no seu trabalho, no seu estudo? O que a gente percebe que a obesidade, vamos pensar no sono novamente com essa questão da obesidade. Quando a pessoa não dorme bem, você tem uma ideia, uma semana de privação de sono já é considerado pré-diabetes. Então, no curto prazo, nós vamos ter pré-diabetes, nós vamos ter possível acidente de carro, nós vamos ter, no médio prazo, obesidade e câncer, nós vamos ter disfunção também erétil nos homens, diminuição de libido sexual, e no longo prazo, aí é que vem a epidemia de Alzheimer. Então, quando a gente está falando de obesidade, a gente está falando de todos esses aspectos que vão impactar na sua vida. No curto prazo, diabetes, problemas circulatórios, nós vamos ter a maior causa-morte no Brasil, principalmente das mulheres, é infarto. A cada 2 minutos tem um infarto. Esse programa aqui vão ter morrendo aí dezenas de pessoas. Então, o maior problema, vou até dar um exemplo de um caso nosso, de uma paciente que fez um check-up conosco, nossa avaliação na saúde funcional integrativa. Esse é um exemplo interessante. Essa senhora com 112 quilos, 41 anos, com MC de 30, fez o nosso check-up, toda desregulado, e ela falou, não, vou dar um tempo, não vou fazer agora não vou me cuidar não. Sabe o que aconteceu, doutor Gutenberg? Depois de 3 meses, ela deixou uma filha de 9 anos. Teve um infarto. E tem um infarto. Sandor, a questão do emagrecimento é uma indústria, né? É uma indústria. Nós temos aí a ditadura da beleza e tal, e se apela para tudo. Perfeito. Desde de receitas mirabolosas, como é que se faz para ter um emagrecimento saudável, consciente, que não tem as complicações? Porque nós temos, inclusive, problemas sérios de saúde com essas dietas malucas que se vendem e se propagam por aí. Boa. Como é que a gente emagrece saudavelmente? Como é que a gente... Por isso que é tão importante hoje o nosso diagnóstico, né? Hoje o nosso processo é entender a causa raiz. Vamos lá. Cervantes falava muito isso. Quando eu entendo a causa, né, eu elimino o problema raiz. Então nós temos que entender por que esse indivíduo está aumentando o seu peso. E a tendência nessa toada, por exemplo, do sono, né, desse processo da alimentação desregrada, nós vamos entender o motivo pelo qual. Se nós hoje resolvermos 2 problemas, a gente já consegue resolver a maioria dos problemas de obesidade do mundo. O sono, se eu regulo o sono, eu vou diminuir o apetite. Então ele vai querer comer menos, mesmo ele tendo a disponibilidade do alimento. E um outro fundamental é o movimento humano. As pessoas estão extremamente sentadas, paradas o tempo todo, vendo TV. Então eu sugiro que hoje você comece a pensar, por exemplo, se você subir 100 lances de escada por dia, todo mundo não é praticamente nada. Você reduz 14% da incidência de diabetes. Então são pequenas, a gente chama de microações. E aqui vem a sacada. A gente chama de 1% todo dia. Um dia tem 1.440 minutos. 1% do seu dia são 15 minutos. Eu proponho no método você se dedicar 15 minutos a você. E é o primeiro momento do dia o mais importante. É interessante. Vamos para o nosso intervalo, mas na volta vamos falar sobre isso e sobre uma coisa que é fundamental: disciplina. Disciplina. Fique aí, nos aguarde. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Meu Doutor. Hoje conversamos sobre emagrecimento com o doutor Sandor Bálsamo. Mais uma vez, obrigado por estar aqui no nosso programa. Mas, doutor Sandor, me fale aí sobre atividade física informal, porque quando você disse que faz academia, isso e aquilo, toda tal, o cara está fazendo academia e tal, mas eu trabalho no pronto-socorro, eu atendo o paciente, eu me levanto, chamo o paciente, vou na enfermaria, vou no pronto-socorro, ou então o cidadão é um funcionário administrativo que ele não fica necessariamente sentado, ele vai na sala ao lado, ele leva um documento para o chefe assinar, ele vai atender alguém no balcão. Isso não impacta positivamente? Como é que é isso? Como é que vocês consideram isso enquanto atividade física? Boa pergunta. Vamos aqui rapidamente explicar. A gente tem uma diferença muito clara de exercício físico e atividade física. Exercício físico é algo estruturado, planejado, com frequência, intensidade, volume, uma carga, né? Geralmente o pessoal vê isso muito nas academias. E atividade física é qualquer movimento que contrai a musculatura. Então, a recomendação é atividade física. Então, quando o senhor está atendendo lá no pronto-socorro e vai dando passos, a gente fala muito isso para os pacientes, até médicos, né? Caminho. Então, vamos botar uma métrica, 5.000 passos por dia. Então, nós temos equipamentos hoje. O mais você pode se movimentar. A questão da obesidade, nós temos um problema. Porque quando o indivíduo está com sobrepeso e obesidade, qualquer gasto energético acima do normal, ele cansa muito rápido.
então ele não quer se movimentar, além das dores, desconforto. Então o que a gente pede? Progressões. E aqui vem uma grande abordagem. Quanto eu preciso fazer? 3 minutos. Meu Deus, é tão pouco, 3. Pra vocês terem uma ideia, vamos pensar, pega no seu bíceps aí, na sua coxa. As pessoas acham que isso aqui é apenas um músculo, né? Isso é um órgão. Então quando o músculo se contrai, principalmente quando você sente uma pequena fadiga, a gente vai produzir uma substância chamada interleucina 6. É um anti-inflamatório fundamental que ajuda no emagrecimento. Então, movimentar o corpo e até com uma pequena fadiga, uma pequena oscilação na sua frequência cardíaca e respiratória é importante. Então, todo dia, pelo menos 2, 3 minutos e 5.000 passos por dia, uma boa métrica para a saúde e emagrecimento. Isso é importante, a intensidade, porque o pessoal acha que só tem resultado se eu fizer atividade de alto impacto e tal. Na realidade, o benefício são com as atividades moderadas e lesam menos, causam menos problemas para a coluna, né? É a adaptação ao indivíduo. Por exemplo, uma pessoa com 100 quilos, 1,60 m, por exemplo, ela não vai conseguir subir uma escada com facilidade. Então, muitas vezes, ela tem que adaptar aquela modalidade. E aí vem um trabalho, por exemplo, de força, onde eu posso trabalhar o quadríceps, suavemente sentar e levantar de uma cadeira, ou seja, me movimentar de acordo com aquela condição do indivíduo. O que não pode é ficar parado. Você tem uma ideia? Eu já tenho um processo pós-cirúrgico hoje, o paciente não pode ficar parado. Câncer não pode ficar parado. Então, quanto mais se movimentar, pensa na sua musculatura como um órgão, uma estrutura. Toda vez que você mexe, você está produzindo substâncias que vão ajudar na sua saúde e no seu emagrecimento. Nós vamos falar agora sobre o método SAF. Opa, vamos lá. Foi sua tese de doutorado, né? Foi baseada no método SAF, Saúde Funcional Integrativa na Prática. Como é esse método? Explica pra gente o que é isso. No meu projeto, né, de doutorado na Faculdade de Medicina do UNB, o que nós fizemos? O objetivo era avaliar pacientes com lúpus eritematoso sistêmico e começar a ter uma visão sistêmica dessas pacientes. E teve um caso em particular, né, que eu vou resumir para vocês, de 2 pacientes no meu doutorado, uma delas jovem com 18 anos, o estilo de vida todo desregrado, cheirante, dormia tarde, né, muito estressada e ansiosa, 18 anos. Uma outra senhora com 33, uma vida muito mais regrada no seu dia a dia. Infelizmente, aconteceu que essa paciente com 18 anos faleceu. Então, a gente percebe muito isso. Então, quando a gente passou a ter uma visão sistêmica do ser humano, com esse modelo no meu doutorado, a gente passou a entender o ser humano de uma forma integral. E o que nós construímos? Validamos no projeto de doutorado, no pós-doutorado, uma ferramenta, uma avaliação de saúde funcional integrativa. Como é que funciona hoje? A gente encaminha um link para as pessoas, elas são avaliadas de forma online, com mais 60 parâmetros da saúde biopsicossocial e espiritual. Até a espiritualidade a gente mede. Por quê? Porque todas essas variáveis vão interferir no emagrecimento e na saúde desse indivíduo. Hoje nós temos mais 50.000 check-ups realizados e a gente consegue de fato perceber o motivo pelo qual o indivíduo está em uma rota de doença e de obesidade. Então virou uma grande causa nossa, a gente tem um grande objetivo de impactar 1 milhão de vidas, inclusive do Dr. Gunther Berger, até o final de 2025, virou uma missão de vida para mim. Que quando a gente perde pessoas, pacientes, eu sabe muito bem com isso, a gente fica muito sentido. Então, o resumo do processo é avaliar a causa e intervir de forma personalizada para o indivíduo, com a metodologia. Então, ajuda as pessoas a emagrecer e é um método definitivo. Definitivo. Porque se eu conheço, por exemplo, hoje, nós abordamos uma temática do sono, a questão do movimento. Tem pessoas que odeiam musculação, academia é importante, treinamento de força é fundamental. Aí, mas aonde? Qualquer lugar, né? A simplicidade. Se ia atrapalhar e já atrapalhando, o que é fundamental nisso tudo é uma coisa chamada disciplina. Disciplina. Se não houver disciplina para fazer isso, na realidade passa a ser um remédio. Perfeito, perfeito. A gente costuma dizer que a atividade física é remédio, porque você tem que fazer todo dia, se habituar e ficar condicionado a essa situação. Eu tive um caso de um paciente que ele em alguns momentos ele acordava 2 horas da manhã porque ele estava sem cigarro e comprar cigarro no posto de gasolina. Por que eu estou dizendo? Isso é disciplina. Tomar Coca-Cola depois com o almoço é disciplina. Fumar toda vez ali o máximo também é disciplina. Você criou um hábito para aquilo. Só que é uma disciplina contrária para a sua saúde. O que a gente precisa? Introduzir uma disciplina de hábitos saudáveis. O problema é a pessoa querer começar a caminhar 1 hora todo dia, aí começa a fazer um monte de coisa, um monte de hábito, e não precisa. Por isso a gente fala de 1%. Uma coisa importante é que o hábito não é numa semana. Você tem que ter no mínimo 60, 90 dias de sofrimento para depois passar a ser prazeroso. Então você que nos assiste tem que saber que
60, 90 dias você tem que se esforçar, se superar, para aquilo passar a te dar prazer e você ficar viciado. Não é isso? É uma boa pergunta, porque nós temos um trabalho publicado mostrando com 780 pacientes com sobrepeso e obesidade. A gente tem uma variável, Dr. Gunterberg, que chama GARRA, pela doutora Angela Duckworth de Harvard, que mede por que as pessoas desistem. Pelo que pareça, quanto maior o peso da pessoa, mais ela desiste das coisas. Por quê? Porque a tendência é o prazer de curto prazo. É o celular, é o açúcar, porque ele vicia. Então a gente vai gradativamente introduzindo pequenos hábitos para essa teoria dos 66 dias, inclusive já pessoas com 45 a 90 dias que conseguiram incorporar um novo hábito. É um estudo bem interessante, né, do Erickson mostrando isso. Então a gente vai gradativamente introduzindo microações e essa pessoa vai passando a gostar desse processo, sentindo os benefícios e aí alterando esses hábitos que não são positivos para a pessoa. Então, ou seja, tudo que é radical tem que ter muito cuidado. Até água em demasia mata, né? Afoga. A gente tem que ter cuidado com o radicalismo. E em tempo de mídias sociais, de plataforma e tal, nós temos a plataforma SAF. Explica para a gente como é que é isso, como é que você tem acesso, como é que é essa estratégia no sentido de enfrentar o problema da obesidade. Qual o benefício dessa plataforma? Como a gente, principalmente no período da pandemia... Aliás, de repente, até explicar para os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem, o que é plataforma. O que é plataforma. Então, o Método Safe da Saúde Funcional Integrativa, a gente tem uma ferramenta chamada da Checkup Safe da Saúde Funcional Integrativa, que por meio de um link a gente caminha para as pessoas, né, que são os nossos pacientes, e eles preenchem todo um questionário, né, validado, que foi do meu projeto de pós-doc, onde saem perguntas e respostas com uma classificação da saúde de 0 a 100%. Então, de acordo com essa classificação de 0 a 100%, a gente vai direcionar essas ações. Inclusive, a gente vai ter um presente para eles no final aqui hoje, doutor Gunterberg. Fica aí atento que a gente vai passar um presente aqui para a nossa audiência. Então, a ideia é que a gente consiga medir e personalizar essas ações para essas pessoas de forma bem simples, de forma online. Perfeito, mas agora vamos falar de Ironman. Oh, meu Deus do céu. O que é Ironman? É uma competição internacional que reúne natação no mar, ciclismo de rua e corrida. Com todo esse trabalho em saúde funcional, você ainda encontra tempo para ser Ironman? Então, eu gosto muito de fazer atividade física, exercício. Ironman, já fiz 17 mil Ironmans, um Ironman, já fiz 14 maratonas. E é um estilo de vida, né? Então, a gente faz ali todo dia, faz uma atividade, faz um treino e aí a gente consegue estar mantendo. E aí, quando você vai evoluindo, você vai começando a gostar dessa endorfina também produzida dos canabinoides com a atividade física. Faço isso por prazer, por hobby, né? Não sou mais como há 10 anos atrás, hoje eu tenho 51 anos, eu gosto de fazer isso para o meu estilo de vida, para a minha saúde e exemplo dos meus filhos também. E eu proponho que todos comecem gradativamente para poder realmente fazer talvez uma caminhada de 5 km, uma corridinha de 5 km, ou fazer o que gosta, né, como atividade também. E como é que o pessoal consegue ter acesso à prática da Ironman aqui em Brasília? Como é que é isso? As pessoas podem... Em época de Olimpíada a gente vê muito, né? De atleta. Mas no dia a dia, exatamente. Tem muitas assessorias, né, em Brasília também, quem quer, né, pode fazer, nas nossas mídias sociais a gente pode estar indicando as pessoas, mas eu proponho para a maioria das pessoas aqui, doutor Gunterberg, que está buscando a sua saúde, pensar no mínimo para gerar o máximo. Eu gosto muito dessa frase. Qual é o mínimo na sua vida hoje para gerar o máximo? Talvez não tenha esse exemplo agora do Sandro aí nessas atividades com o Ironman. Qual é o seu Ironman de hoje? Talvez levantar da sua cadeira, dormir 1 hora mais cedo, acordar com você, né? Buscar aí a sua igreja, sua espiritualidade, poder começar a diminuir os açúcares do seu dia a dia. Pensa em você, qual é o seu mínimo para o máximo hoje? Essa é uma teoria muito importante que a gente cria, porque muitas vezes a realidade da pessoa hoje, ele não tem acesso. Então eu trago esse conceito para vocês hoje em relação à sua saúde e ao seu emagrecimento de forma definitiva. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, o assunto é extenso, muita coisa para ser debatida, mas o tempo, infelizmente, é curto e nós precisamos voltar novamente aqui para tratar desse assunto. Mas deixando aqui para as suas considerações finais e colocar para o pessoal que isso é hábito de vida e você tem que se viciar. Você se vicia em hábitos que não são saudáveis. Perfeito. Vamos nos viciar naquilo que nos beneficia e que dá uma qualidade de vida. Perfeito. A gente vai trazer para vocês aqui no QR Code na tela, as 50, principalmente mulheres aí que entrarem nesse nosso grupo aqui, poderão fazer o check-up de forma gratuita para fazer o seu diagnóstico de saúde. E o que eu proponho para vocês é o que você gosta de fazer, o que pode ser prazeroso para você hoje. E buscar principalmente conhecimento, profissionais
para nortear o caminho. Cuidado com as dietas, com as blogueiras, com as coisas que estão aí, né? Vamos buscar a ciência, pautar em evidência para você poder ter resultado na sua vida com saúde, emagrecimento de forma definitiva. E agradecer também ao convite, à disposição de vocês para ajudar no que a gente puder. Não esqueça das suas redes sociais. Nosso Instagram também, DR Bálsamos E5, para vocês estarem por lá por mais informações. Muito obrigado mais uma vez e lhe aguardamos no próximo programa. Estou à disposição. Chegamos ao 10º episódio do programa Meu Doutor. Agradecemos a vocês que nos acompanham aqui na TV Brasília e em nossas redes sociais. Nós produzimos esse programa com muito carinho para trazer informações confiáveis de saúde para você. Nosso canal Meu Doutor BSB do YouTube, você pode assistir outros episódios do programa. Para enviar perguntas ou sugestões de temas para o programa, envie mensagem no Instagram em nosso perfil @meudoutorbsb. Domingo que vem esperamos você a partir das 10h30 da manhã para conversarmos mais sobre saúde. Até lá!